Olá, pessoal. Eu sou a Magnólia. Hoje nós vamos conhecer uma aldeia indígena Guarani, saber um pouco mais sobre a sua cultura, as suas relações com o meio ambiente e o seu artesanato. Meu nome é Nildo, né? E Quaraú, em Guarani. E eu sou liderança dentro da aldeia. Vou falar um pouco do artesanato que feito dentro da aldeia, não só daqui, mas em várias aldeias, né? Que hoje em dia também já se modernizou muito, né? De fazer artesanato, como pulseira, como colar, essas coisas. Mas aqui da aldeia a gente tem muitos mais velhos, alguns mais velhos que também ensinam, né? Que a gente olha como que eles fazem, como que faz esse manejo, né? De fazer artesanato. Então a gente sempre vendo e conversando, né? Nossos pais, eles falam, tem que fazer dessa forma, tem que primeiro fazer isso aqui, primeiro isso aqui, depois essa, depois assim. A gente chama de adjacá, né? Isso feito de material de taquara. Tem algumas que faz taquarinha da taquara brava, tem bambu, e tem outra taquarinha que é mais pequena, né? Que é, não sei o nome, mas a gente chama de taquarina. E também de taquara de cipó também eles fazem. Hoje em dia a cestaria é mais para venda, né? Mais antigamente era um prato também, ou para expor algumas coisas, né? Que guardava algumas coisas dentro da cestaria, que nem porongo, né? O porongo antigamente era o prato dos indígenas. Para fazer a cestaria precisa de faca, por exemplo, facas tem que ser bem afiada, né? Depois eles vêm fazendo todas alinhadas, todas essas aqui, eles começam a buscar dentro do mato também para tintar. Tem uma pintura que é tradicional, né? Só que hoje em dia também é difícil de utilizar, porque não temos muitos materiais, né? E ele vai tintando, vai. Só que hoje em dia a gente compra anilina. O árvore também tem espírito. Que nem a madeira, que nem a taquara, que nem o peixe, que nem a galinha, vai assim por diante. É o ensinamento que ele vem, que não podemos, por exemplo, desmatar assim por querer, né? Que nem a caça indígena. A caça indígena é a forma dessa aqui. Por exemplo, se eu caçar por esporte, ele vai exterminando. Mas se eu caçar por necessidade, vai sobrar. Vai ter muito mais animais. Por isso também, por exemplo, cortar árvore, essa coisa. Por exemplo, se eu cortar todos, se não é para roça, por exemplo, de 1 hectare, eu não vou cortar. Isso, de jeito nenhum, eu não posso cortar porque, eu vou limpar só porque eu quero. Não, porque a árvore, eles não voltam. Se você cortar errado, eles não voltam. Eles morrem. A brotação, a gente não pode cortar nem buscar, né? Por exemplo, a gente espera, e também não podemos cortar na lua nova, né? Porque isso também prejudica, né? Que eles não brotam mais. Não é assim chegar a cortar, cortar e desmatando, né? A gente tem que escolher qual taquara vai servir para fazer artesanato e qual taquara que vai servir para brotar de volta. Também não pode cortar reto, né? Por exemplo, para não ficar água acumulando e matando, por exemplo, o pé de taquara. Por exemplo, a gente corta dessa forma e acima das perninhas, né? A gente não pode pegar cortando, cortando, né? Por exemplo, se eu não vou fazer bichinho de madeira, se eu cortar e o resto vai ficar em sobra, a gente não corta. Que nem meu pai fala, se você vai começar e terminar no meio, não começa. A dificuldade hoje aqui dentro da aldeia, a gente tem a matéria-prima, né? Que, por exemplo, a corticeira a gente não tem aqui dentro da redor da aldeia. Tem vários preconceitos também dos indígenas, né? Por exemplo, nós indígenas, a gente vê uma área, terra, por exemplo, uma mata grande, para nós entrar ali, a gente entra, né?
A gente não pede permissão porque quem criou a terra e a natureza é o Deus. Se a gente vê uma natureza, a gente entra sem permissão, mas sabemos respeitar, porque o gado, ovelhas são donos que tem, né? Então a gente respeita, a gente não mata. A gente mata tatu, coati, essas coisas, porque sabemos que não tem dono. Tem dono, mas não foi criado estimação. Se a gente vai para a cidade também, muitas vezes a gente não, nosso artesanato já não é mais valorizado. Imagina só para a gente vender por R$ 5 nosso artesanato feito de um dia, né? Nós temos que comprar a anilina para pintar. Nós temos que caminhar 5 quilômetros para buscar taquara. E depois, chegando da aldeia, ter que fazer talhamentos, né? E depois tem que trançar. Bah, ajudaria a ter um carro, né? Não é que vai doar para um indígena, mas tem a disponibilidade, né? Por exemplo, da prefeitura, alguns da sociedade, né? De disponibilizar o carro, por exemplo. Hoje, por exemplo, vai 4, 5 famílias para as vendas de artesanato. A gente fala qual é o sentido, qual é o significado do artesanato, né? Por exemplo, o bichinho de madeira, tudo que faz tem sua mitologia. Então a gente vende a nossa riqueza, né? Que meu pai fala, isso é a nossa riqueza. A gente fala da nossa cultura, a gente fala o que é significado. Mas o artesanato é fundamental para os indígenas sobreviver e se manter. É fundamental também de poder divulgar o trabalho deles, né? Fundamental também de dizer que sou indígena, tenho o meu trabalho.